Olá, tudo bem? Vamos a mais um simples e humilde entendimento dos escritos bíblicos. Será mesmo que João, o apóstolo do amor, que estava lá na ilha de Patmos, preso, a mando de Nero, será mesmo que João escreveu o Apocalipse para 7 igrejas físicas? Porque tem uns que falam, não, a Universal é uma das 7 igrejas, a Assembleia de Zeus é outra, a Congregação dos Mentirosos do outro, Deus com D minúsculo é amor, todas essa triangular, quadrangular, pentágono, essas porcariadas. Aí eles dizem, porque eles não sabem nem o que significa o Apocalipse, não sabem nem o que significou o livro do Apocalipse. Aí eles dizem que são essas denominações de fraude, de mentira, ou, outros templos de pedra. Claro que não. A pergunta que fica é, deixa eu ler aqui, Apocalipse capítulo 1, versículo 10 e 11, no texto da Almeida Corrigida Fiel. Assim disse João, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. O dia do Senhor aqui foi quando começou o tribunal de Cristo, Toda vez que você procurar o dia do Senhor nas profecias, você vai ver que era uma época de destruição, de ira, de vingança, A não ser quando você lê Isaías 58:13, único versículo em toda a Bíblia, que o sábado foi chamado como o dia do Senhor. Somente aí. Agora, 99,99, tudo foi para o juízo, para o grande dia do Senhor, o grande juízo de Deus. Então João fala, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Aqui você já começa a entender que tinha chegado o juízo de Deus. Tinha chegado o dia da vingança de Deus. Tinha chegado o tempo que Deus ia derramar sua ira. E eu ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Essa voz que falou com ele, voz de trombeta, voz de chofar, voz de um clarinete, seria um chamamento para a guerra, para a batalha. Versículo 11, que dizia, aquela voz com aquele som de trombeta, era a voz que dizia no versículo 11, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, Cristo. Que era Cristo. Falando com João em espírito. Escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, Éfeso, Esmirna, Sardes, Pérgamo, Aí eu pergunto a você, o dia do Senhor foi prometido a quem? O dia do Senhor, que foi o tribunal de Cristo, foi prometido a quem? Não foi prometido juízo contra a nação de Israel? O juízo do dia do Senhor não foi contra as 12 tribos de Israel? Não foi assim que está lá em Lucas, capítulo 22, versículo 29 e 30? Eu confio a vocês um reino. Jesus falando, eu confio a vocês um reino, assim como meu Pai confiou a mim. Versículo 30, para que comam e bebam a minha mesa no meu reino. E vocês se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então aqui está claro que o dia do Senhor, de Apocalipse 1:10, quando João disse, eu fui arrebatado no dia do Senhor, foi o dia de batalha, foi o dia do juízo. E se foi o dia do juízo, entende-se que o livro do Apocalipse foi escrito, direcionado para quem? Para o povo de Israel. Direcionado para quem? Para as 12 tribos. É simples pergunta que eu te faço. Os judeus, seguidores de Moisés, seguidores do legalismo de Moisés, eles se reuniam em igrejas, templos de pedra chamado de igreja, eles se reuniam como igreja,
Porque Paulo se reunia como igreja com os irmãos, porque a igreja espiritual e o cabeça da igreja era Cristo. E a reunião era a reunião dos filhos de Deus. Filhos de Deus não são os carnais. Paulo nunca foi filho de Deus, Apolo, Priscila, Áquila, não. A reunião dos espíritos ali. Então, os gentios se reuniam como igreja. E os judeus? Os judeus que iriam passar por esse juízo não eram os judeus que tinham se convertido a Cristo. Não eram os judeus que tinham se convertido aos ensinamentos de Apolo, carta aos Hebreus. Então, esses de maneira nenhuma nunca se reuniu nem em igreja e nem como igreja. Então pega-se aqui o livro do Apocalipse, que foi escrito para o dia do Senhor, para o tribunal de Cristo, e você se pergunta, por que então que Cristo, que aqui foi o glorificado, foi o Espírito, disse a João, qual o motivo dele dizer a João, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Foi para os gentios aqui? Não, porque todo o juízo pertinente a esse livro, aos 22 capítulos, do 1 ao 21, porque o capítulo 22 é totalmente tendencioso, foi direcionado somente para as 12 tribos de Israel. O castigo, a ira, a vingança de Deus foi somente contra as 12 tribos. Então não faz o mínimo sentido de um escrito desse ser às 7 igrejas. Com convicção plena de 1000%, no meu entendimento, aqui, esse nome de igreja foi alguém que colocou. Aqui pode ser envie, escreve no livro, envie às 7 congregações, envie às 7, sei lá, qualquer lugar, menos igreja. Porque os judeus que precisavam ouvir isso daqui, aonde eles estavam? Se Cristo voltou lá, em 66, foi quando começaram os primeiros conflitos na Judéia. Como que eles, em 66, a cuíca roncando, o chicote estralando, chibata de romano estralando, espada vingadora de romano no lombo dos judeus, como é que eles iriam se reunir? Em igreja. Então é impossível de isso ter sido direcionado para templo físico. Porque o juízo do livro do Apocalipse foi direcionado para a grande prostituta, para a nação de Israel. E eles nunca se reuniram como igreja, nem igreja. Agora, quando você vai lá para o versículo 20 desse capítulo 1, aí você, pelo menos, você entende que a igreja era espiritual. Aí sim. Olha aqui, ó. Versículo 20 de Apocalipse 1. Quanto ao mistério das 7 estrelas, que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Candelabro é fogo. Fogo era uma representação de espírito. Pronto, acabou. Então esse escrito aqui nunca foi direcionado para templo físico, ainda mais chamando igreja, sendo que os judeus nunca se reuniram em igreja. O lugar da reunião dos judeus sempre foi sinagoga. Você entende como que é? Então quando você pega o versículo 20, aí você entende. Aí você tem a resposta. Será mesmo que João escreveu o Apocalipse para 7 igrejas físicas? Claro que não. O livro do Apocalipse é um livro totalmente espiritual. Quando você lê a primeira igreja, que ao anjo da igreja em Éfeso escreva, estas coisas diz aquele que conserva, quer dizer, era exortação, aí vem para
A igreja de Esmirna, ao anjo da Esmirna, escreva essas coisas, o primeiro e o último que esteve morto tornou. Quer dizer, são admoestações, são exortações, tudo espiritual. Assim como todo juízo procedeu do lado espiritual, porém, na mente do príncipe que haveria de vir, na mente do general Tito e dos soldados romanos, dos milhões de soldados romanos, estava o quê? O desejo de vingança, o desejo da ira de Cristo. Na mente deles foi dado a autoridade, foi dado o poder de vingança, foi dado o poder de atormentar os judeus durante 3 anos e meio. Então, meu caro amigo, minha cara irmã, meu caro irmão, minha cara amiga, essas 7 igrejas aqui nunca foram físicas, foi totalmente espiritual. E anjo nunca teve corpo físico, anjo sempre foi espírito. E isso daí nós nunca saberemos, nós nunca teremos visão ou visões de como eles são. Porque ser espiritual é igual vento. Alguém consegue ver vento? Claro que não. Tá bom? Então vou deixar essa pequena mensagem com você. Claro que se eu fosse, eu preparei uma live, na verdade, é tudo isso aqui, ó. Live, né? Mas se eu fosse fazer uma live, ia dar umas 2, 3 horinhas. Mas como o meu interesse é fazer vídeos pontuais, para que você não venha embaralhar um monte de entendimento aí na sua cachola e depois você fica mais perdido do que segue em tiroteio, então vamos aqui. As 7 igrejas nunca foi templo físico, porque quem se reunia como igreja, não igreja, como igreja, eram gentios. E por que por que Cristo ia dar essas orientações para os gentios, sendo que o juízo foi contra os judeus? Os gentios foram escolhidos como sendo um instrumento de Cristo para o juízo contra a nação de Israel. Facinho, não é? Fácil? Claro que é. Ó, curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho e vamos em frente, passando o nosso simples e humilde entendimento. Um abraço, um aperto de mão, beijo no coração, até mais, tchau, tchau.